Escola da Fé. Hoje o nosso encontro 10, nós iremos da questão 118 até a 135 do compêndio. Retomando ainda, peço desculpas, minha voz ainda não está plena, mas a gente precisa dar prosseguimento a isso, então vamos lá assim mesmo. Vamos rezar então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Vamos lá, questão 118. Por que a morte de Cristo faz parte do desígnio de Deus? Para reconciliar consigo todos os homens destinados à morte por causa do pecado, Deus tomou a iniciativa amorosa de enviar seu Filho para que se entregasse à morte pelos pecadores. Anunciada no Antigo Testamento, em particular como sacrifício do servo sofredor, a morte de Jesus aconteceu segundo as Escrituras. Tem aquela passagem muito bonita, né, que lê ali no tempo da Semana Santa, né, na sexta-feira, que vai aquela profecia do servo sofredor, né, que é realmente falando da pessoa de Jesus Cristo, né? E toda essa questão, né, dessa forma com que a redenção ela foi apresentada ao homem, ela foi entregue ao homem, não é? Ou seja, através do sacrifício do próprio Filho de Deus, é como se fosse uma perfeita comunhão da justiça com a misericórdia divina, né? A gente já viu nos outros encontros para trás que lá no princípio, quando Deus cria o homem por amor, o homem livremente escolhe o pecado, ou seja, ele escolhe a desobediência, ele escolhe livremente o mal. E isso causa uma ruptura com a comunhão de Deus, uma mancha no coração do homem. É uma ofensa feita a Deus, que tem uma dignidade infinita, que precisava ser sanada. Porém, nenhum homem poderia sanar. Não é? Ou seja, havia uma justiça que precisava ser sanada. Uma justiça. Porém, num ato de misericórdia, o próprio Deus, que tem a dignidade infinita, se faz homem e como homem ele se oferece na cruz. Ele se oferece em sacrifício. E assim toda a humanidade é oferecida nele, né? No seu próprio corpo humano, ele oferece toda a humanidade. E assim ele consegue sanar essa dívida exatamente por causa da sua misericórdia, desse amor infinito que não permitiria deixar o homem afastado do próprio Deus, deixar o homem nessa situação de morte, de separação. 119. De que modo Cristo se ofereceu ao Pai? Toda a vida de Cristo é livre oferta ao Pai para cumprir o seu desígnio de salvação. Ele dá a vida em resgate por muitos e, desse modo, reconcilia com Deus toda a humanidade. O seu sofrimento e a sua morte manifestam que a sua humanidade é o instrumento livre e perfeito do amor divino, que quer a salvação de todos os homens. Cristo é Deus, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, é eterno, é livre e onipotente. Não é? Quando ele se encarna, ele assume uma humanidade. A humanidade normalmente é marcada por essa fragilidade. Não é? Porém, a humanidade de Cristo não torna ele mais fraco. Não é? Ela é o instrumento perfeito dessa liberdade dele. Ele mesmo fala disso. Né? Ninguém tira minha vida, eu a dou livremente. Então, assim, a gente deve entender aqui duas coisas. Primeiro, Cristo não era como que um fantoche, alguém que não tinha liberdade e estava ali para simplesmente satisfazer a vontade do Pai contra a sua própria vontade. Não. A plena vontade de Cristo era fazer a vontade do Pai. E ele era livre para escolher isso. Ok? E por outro lado, que a gente tende muito também a pensar, não é? Ah, coitadinho de Cristo. Ah, maltrataram ele, sabe? Ou, se Cristo viesse agora, eu já ouvi uma coisa assim, se Cristo voltasse agora, matariam ele de novo. Como se alguém tivesse poder sobre isso. Não é? Não, ninguém tem. Né? Cristo deu a sua vida livremente.
Ele escolheu isso porque fazia parte desse projeto. Fazia parte desse projeto. Então, por mais que ele soubesse que ele sofreria, e ele sofreu, ele era humano, porque ele assumiu a nossa natureza e assumiu também todas as dores, todas as consequências dessa natureza, menos o pecado, menos a concupiscência, não é? Ele saberia que ele sofreria e ainda assim, livremente, ele escolheu sofrer por amor aos homens e por obediência ao Pai. Tem uma passagem, eu acho que é nos Salmos, que é uma espécie de profecia, né? Uma forma poética que fala, mas fizeste-me um corpo, por isso eu disse, eis que eu venho fazer com prazer a vossa vontade. É como se fosse esse diálogo, né, do verbo que se encarna, né, que é tecido um corpo a esse verbo, ele se encarna e ele vem com prazer, ou seja, com alegria, com satisfação para fazer a vontade do Pai. Porque por mais que essa vontade do Pai, esse modo da redenção fosse um modo muito sofrido, né, de muito sofrimento, ao mesmo tempo garantiria a felicidade eterna para aqueles que se salvam. Então, Cristo ele faz com prazer nesse sentido a vontade do Pai, porque é um projeto de glória, é um projeto de felicidade, é um projeto de amor e salvação. Né? Número 120. Como se exprime na última ceia a oferta de Jesus? Na última ceia com os apóstolos, na vigília da paixão, Jesus antecipa, isto é, significa e realiza de modo antecipado a oferta voluntária de si mesmo. Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Este é o meu sangue, que é derramado. Ele institui assim ao mesmo tempo a Eucaristia, como memorial do seu sacrifício, e os seus apóstolos como sacerdotes da nova aliança. Ou seja, a sua entrega de forma definitiva aconteceu na cruz. Ou seja, vamos lá para a Semana Santa. Na Sexta-feira Santa, na sexta-feira de tarde, Cristo morre na cruz. Ali Faz a sua acontece a entrega redenção, né? definitiva, a redenção da humanidade. Não é? Ali, na morte de Jesus. Quando ele morre na cruz. Entrega, né, expira, né, e entrega o seu espírito ao Pai e dá o seu último suspiro e padece na cruz. Porém, na quinta-feira santa, o que está falando aqui nesse capítulo? Na quinta-feira santa, ou Na seja, véspera na da sua véspera, paixão. quando ele se reúne lá no cenáculo com os apóstolos para lavar os pés dele, comer o cordeiro, né, e cantar os salmos antes dele ir para o Horto das Oliveiras, quando ele diz que um deles irá trair e Judas sai, então, entende? Tudo aquilo aconteceu antes do sacrifício, nas vésperas. Mas ali já Uma acontece para antecipação. aqueles que estavam ali aquilo que aconteceria na terça-feira, na sexta-feira, ou seja, no dia seguinte. Ele antecipa aquela realidade do Calvário. Por quê? Porque Deus ele não está preso a esse tempo. Né? O tempo é uma criação de Deus, então Deus não pode se submeter à sua própria criação. Então Deus ele está fora do tempo. Então ele consegue antecipar, jogar méritos para lá, puxar para cá. Inclusive ele consegue pegar essa realidade que ele estava ali na Santa Ceia e antecipar aquilo que ainda não tinha acontecido, não é? E trazer para ali, para que os apóstolos naquele momento já pudessem de forma mística experimentar aquilo que ele passaria ali pela cruz, que é o que acontece hoje em dia também, não é? A última ceia, ela foi a primeira Santa Missa, e assim como todas as outras Santa Missas celebradas, não é? Nós adentramos nesse mistério do Calvário. Hoje nós adentramos em algo que aconteceu no passado, mas os apóstolos adentraram em algo que ainda haveria de acontecer no futuro, né? Porém, é a mesma realidade. Misticamente, nós somos transportados para aquilo dali. E eles experimentaram essa realidade. Então, a instituição da Eucaristia, juntamente com a instituição dos sacerdotes, que foram aqueles primeiros apóstolos, né, que depois continuaram perpetuando esse sacrifício, não é, celebrando a Santa Missa, não é, para que nós pudéssemos também nós, ao longo de todos os séculos, vivenciar essa experiência de estar misticamente no Calvário, não é? Quando Cristo ele institui, ele faz isso. Ele rompe
com o tempo e transporta todos aqueles que estão participando da Santa Missa para dentro do Calvário. Por isso que não é, nós dizemos que a missa ela é o sacrifício de Jesus. Quando entramos na igreja para participar da Santa Missa, estamos subindo o Gólgota, o Monte Calvário, para participar ali dessa obra da redenção. E é por isso que é bonito, né? Que na Semana Santa é uma só celebração, que começa na Quinta-feira Santa, essa celebração da oferta de Cristo, que começa ali na última ceia, na missa da ceia do Senhor, né? Que é do lava-pés, onde acontece todos esses fatos, e ele institui a Eucaristia, ele já antecipa o seu sacrifício ali na primeira Santa Missa, digamos assim, que é a última ceia, e essa oferta ela se estende. Ela vai depois para o Horto das Oliveiras, depois para o sacrifício mesmo, né, para a flagelação e o sacrifício na cruz, e vai terminar somente, né, na madrugada ali do terceiro dia, quando E Jesus ainda tem, né, ressuscita. dentro das tradições, das culturas religiosas, todas aquelas paraliturgias, né? As procissões, as coisas que vão complementando esses espaços de tempo também, nos ajudando a viver esse momento. É um só mistério da oferta de Cristo, né? Que se inicia na Quinta-feira Santa, com ele antecipando, até a sua ressurreição. É o mistério pascal que nós celebramos na Semana Santa. 121. O que acontece na agonia do horto do Getsemane? Apesar do horror que causa a morte na humanidade toda santa daquele que é o autor da vida, a vontade humana do Filho de Deus adere à vontade do Pai. Para nos salvar, Jesus aceita carregar os nossos pecados no seu corpo, fazendo-se obediente até a morte. A ideia da morte é uma aberração. O homem ele não foi feito para a morte. O homem é corpo e alma, é matéria, é espírito, não é? E numa unidade. Foi feito para ser assim. Não é? A morte ela é fruto do pecado, ou seja, é um desvio. É um desvio daquilo que deveria ser. Né? Então ela por si já é uma aberração. Pensar na morte do Filho de Deus, pensar na morte de Deus Que é feito a homem, vida. É que é como a se a própria vida vida, morresse. é, é a morte da vida. É uma coisa, sabe, absurda de se imaginar. Né? Mas mesmo assim, sabendo de toda essa realidade, não aquilo que Jesus ele vive no Horto das Oliveiras, essa agonia, ela em hipótese nenhuma é algum tipo de contradição da sua vontade com a vontade do Pai. Por mais que não a realidade que Jesus vai viver seja absurda, ou seja, a morte da própria vida, ela em momento algum a sua vontade, ela contradiz a vontade do Pai. É simplesmente o quê? Essa agonia é uma antecipação de tudo aquilo que ele vai viver. Não, eu não digo nenhuma antecipação, mas um princípio, não é? De todo esse sofrimento que ele vai viver. Ou seja, Muitos naquele santos, momento em né? que ele rezava, não é? Eu ia dizer sobre isso. Muitos santos que tiveram, né, as suas Visões visões místicas. místicas, eles relatam isso, de que na agonia do Getsemane, Jesus, sendo Deus, já teve apresentado diante de si, ele tinha diante da sua mente, né, todos os pecados dos homens, de todos os tempos. Então, era uma tentação muito E alguns grande, dizem até que né, de forma de pessoal, né? Ele viu pessoalmente o pecado de cada pessoalmente homem. cada homem, E o que e mais feriu o tudo, coração deles era o dos fiéis, daqueles que sim, estavam mais próximos dele, aqueles que faziam parte da sua igreja. e principiando já nos próprios apóstolos que dormiram, né, que não vigiaram. Então já no próprio Horto dos Oliveiras ele já experimentou essa dor, né, do abandono, de estar sozinho e de visualizar mesmo o pecado de cada homem e o tanto que aquilo implicaria de sofrimento, porque o sofrimento de Cristo, não somente físico, mas principalmente da sua alma, pelo peso do pecado de todos os homens de todos os tempos, é um sofrimento humanamente assim quase insuportável, porque é um peso que ele realmente só suportou porque ele era realmente essa pessoa divina, encarnada, porque
para um homem comum isso não seria possível, porque é um grau de sofrimento que realmente fez com que ele suasse suor de sangue, né? É uma agonia muito profunda, mas a sua vontade estava disposta a ir até o fim, na vontade do Pai, unida à vontade do Pai, por mais que aquilo tudo lhe causasse um horror muito grande, né? Uma repulsa, por que não dizer um medo, né? Mas humanamente dizendo, mas ele estava disposto, ele estava decidido a ir até o fim e ele suportou, por mais que aquilo lhe causasse esse sofrimento, desde a agonia, desde antes de sofrer fisicamente, né? Ele foi até o fim. Só um adendo, né? A nossa palavra-chave, inclusive, vai ser oliveira, tá bom? Oliveira é a palavra-chave do encontro de hoje. Fazendo o comecinho para ver se todo mundo tá vendo o vídeo mesmo, desde o começo. Número 122. Quais são os efeitos do sacrifício de Cristo na cruz? Jesus ofereceu livremente a sua vida em sacrifício expiatório, ou seja, reparou as nossas culpas com a obediência plena do seu amor até a morte. Esse amor até o fim do Filho de Deus reconcilia com o Pai toda a humanidade. O sacrifício pascal de Cristo resgata, pois, os homens de modo único, perfeito e definitivo, e lhes abre a comunhão com Deus. Bom, a gente já tratou esse assunto muitas vezes, né, nos encontros anteriores. Como a gente estava falando aqui no começo, né, da história da salvação, né? Deus cria o homem na perfeita comunhão com ele, o homem peca, se afasta, ou seja, o homem não tem acesso mais a Deus. Se cria um abismo Se entre o cria um homem e abismo. Deus. Quando o homem morre, ele não pode mais voltar para a comunhão de Deus, porque há um abismo intransponível, porque há ali uma ofensa que precisa ser sanada. Com a morte redentora de Jesus na cruz, ele cria essa ponte que pode atravessar esse abismo da humanidade fragilizada pelo pecado até novamente a comunhão com Deus. Ou seja, ele torna-se essa ponte, não é? Quem, através dele, não é, quem manifesta a fé, quem adere a essa fé pode, Se une a através ele. dele, atravessar essa ponte e chegar à comunhão novamente com Deus. Que é bonito, assim, que fala aqui, né, que ele resgata os homens de modo único, perfeito e definitivo. Por quê? No Antigo Testamento teve toda uma pedagogia dos sacrifícios, que Deus mesmo pedia, né, que se fossem feitos no templo sacrifícios lá dos animais, mas tudo isso As rolinhas, as pombas, os carneiros, que eram né? sacrificados pelos judeus não era um sacrifício eficaz realmente Nem para o perfeito, nem perdão. definitivo. Era somente uma Uma figura, figura, um né, símbolo. para aquele sacrifício que seria de fato eficaz para o perdão dos pecados, para a remissão do homem de modo perfeito. Então, esse sacrifício único, definitivo e perfeito aconteceu com a morte de Cristo. Ele foi o verdadeiro sacrifício. Por isso que São João Batista, né, quando vê Jesus passando, ele fala: Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Porque Jesus era realmente o verdadeiro Cordeiro. O que era o cordeiro? Era aquele animal que ia ser sacrificado para a remissão dos pecados. Jesus é o verdadeiro Cordeiro de Deus. Aquele que, com a sua morte, haveria uma redenção De perfeita fato, né? e definitiva de toda a humanidade. 123. Resumindo esse ponto, Jesus, ele, com a sua morte, abre as portas do céu, que estavam fechadas ao homem, agora elas estão abertas para qualquer um que deseje e se esforce para passar por elas. 123. Por que Jesus chama os seus discípulos a tomar a cruz deles? Chamando seus discípulos a tomar a própria cruz e segui-lo, Jesus quer associar ao seu sacrifício redentor aqueles que são os seus primeiros beneficiários. Isso aqui é um ponto bem central assim da nossa fé católica, porque hoje, principalmente, a gente tem muitas distorções, né, na chamada teologia da prosperidade, que fala que quando a gente aceita a vida com Deus, a gente não vai ter mais Querem problemas, os milagres de Jesus, né? mas querem toda uma parte pedagógica do Antigo Testamento. Né? E você Como fica... se fosse uma barganha, né? Você serve a Deus, ele te dá as coisas.
E, na verdade, Coisas materiais, coisas coisas humanas, humanas, coisas materiais que e passam, né? passageiras, né? Agora, o Evangelho de Jesus Cristo não é bem isso, né? Jesus, ele Quem quer fala me seguir, renuncie a si si mesmo, mesmo. tome a sua cruz e me siga. Esse é basicamente, não é? E a nossa cruz são exatamente os nossos sofrimentos, grandes ou pequenos, mas que nós todos passaremos, especialmente aqueles que se engajam, né, no caminho de Cristo, aí que vão vir mesmo os sofrimentos, porque não existe cristianismo sem cruz, Cristo sem cruz, e nem ressurreição que não passe pela cruz. Porque o Né? cristianismo, o que é a vivência do cristianismo? É um esforço para se aproximar o máximo de Cristo, para viver aquilo que Cristo viveu, sabe? Para estar unido a Ele. E a gente sabe que o ápice da vida de Cristo foi a redenção, né? Foi ali que ele se entregou, foi ali a grande missão, né, que o Pai confiou a ele. Então, se associar a Cristo é também se associar à cruz de Cristo. E é por isso que Jesus ele ensina, né, de forma tão bela, de forma tão veemente essa questão, né? Todo aquele que quer me seguir, ou seja, ser igual a mim, acompanhar o caminho, chegar aonde eu vou, que é voltar para o Pai, não é voltar à comunhão com Deus, né? Todo aquele que quer fazer isso, renuncia a si mesmo, ou seja, renuncia aos seus prazeres, às suas vontades, aos seus sonhos, à sua preguiça, ao seu desejo de prazer, sabe? É, a sua tranquilidade de vida, sabe? E tome a sua cruz, abrace a sua cruz, sabe? É isso que nos diferencia dos pagãos, né? Os pagãos, eles repelem o sofrimento sempre, né? A natureza humana deseja sempre repelir o sofrimento, mas a partir do momento que Jesus veio e santificou o sofrimento por meio da sua cruz, os nossos sofrimentos da vida, que todos os homens, né, estamos sujeitos ao sofrimento, pode ser um meio de nos santificarmos. Porque É aí que tá. as pessoas às vezes tentam repelir, mas não conseguem, têm que viver, mas vivem mal. Vivem mal, Mas porque vivem mal. sofrimento todo Vive mundo tem, reclamando, né? vive criticando, vive desdenhando, Murmurando. murmurando o Então tempo todo. Isso não é abraçar a cruz. isso é Isso não é repelir, viver o né? sofrimento, né? Abraçar a cruz é realmente você entender que aquele sofrimento pode ser um canal de santificação para a sua própria vida. Cara, quantos e quantos santos não tiveram uma guinada espiritual monstruosa, rápida, né? Uma decolagem de intimidade na, na, na comunhão com Deus, né, na intimidade com Deus a partir de uma doença, não é? A gente tem aí, por exemplo, a Beata Chiara Lucci, a Marta Ruban, não é? Que a partir de uma doença começaram a criar uma intimidade com Deus, porque nada mais, não tinha nada mais. Chiara Lucci era uma jovem, né, que ali com 17 anos descobriu uma doença terminal, sabia que daqui a poucos meses ela ia morrer, ia aparecer numa cama, né? O que ela tinha mais? Ela não tinha mais sonhos, ela não tinha mais nenhuma perspectiva humana. Ela poderia se frustrar, entrar em depressão, morrer completamente na desesperança. É um dos piores pecados que você, né, pode cometer. Mas ela fez o quê? Ela buscou forças e ela entendeu que aquilo poderia ser um caminho de santificação para ela. A ponto de, no leito de morte dela, sofrendo dores atrozes que nem a morfina era capaz de parar, ela se reuniu com um grupo de jovens para montar a missa fúnebre dela, né? Os cânticos e a roupa que ela ia estar vestida, porque seria o momento de encontro dela com o nosso Senhor. Isso porque uma doença, um sofrimento, uma cruz que ela abraçou, lhe proporcionou essa decolagem, sabe? Voou como águia, sabe? E entrou na intimidade de Deus. O próprio Beato Carlo Acutis também, Que agora né? está para já ser canonizado. Já tinha uma caminhada com Deus, é óbvio, mas a partir da sua doença também aprofundou cada vez mais e se resignou, ofereceu viveu os intensamente, seus ofereceu. sofrimentos, né? Associou o seu sofrimento ao sofrimento de Cristo e ofereceu o seu sofrimento pelo Santo Padre, que na época era o Papa Bento XVI. E com isso ele santifica a igreja. Ele não somente se santifica, mas ele ganha méritos, né, que se somam aos méritos infinitos de Cristo, e isso santifica a igreja, isso faz fruto na igreja toda, não só na vida particular dele, mas para todos nós, né, gera E aí méritos. você vê, o rapaz morre, 15 anos, já no odor de santidade, que a gente fala, né, ou seja, exalando santidade, a ponto de no velório dele as pessoas já rezarem e já receberem milagres. No próprio velório,
no próprio velório do jovem, que aí, cara, ele é o quê? Mais novo que a Társila, talvez? Seria da minha idade. Seria da idade da Társila. E já está aí, beato, e vai ser canonizado já, possivelmente no ano que vem, no jubileu. Entende por quê? Porque entendeu o que é a santidade. Apareceu a cruz diante dele, ele não renunciou, ele abraçou aquela cruz e viveu ela intensamente, sabe? 124. Em que condições estava o corpo de Cristo enquanto se encontrava no túmulo? Cristo conheceu uma verdadeira morte e uma verdadeira sepultura, mas o poder divino preservou o seu corpo da corrupção. O que é isso, né? Vamos lá. Cristo morreu. Verdadeiramente. Verdadeiramente. Ou seja, há ali uma separação da alma e do corpo. Né? O corpo que é matéria, a alma que é uma realidade espiritual, né? Que vivifica o corpo só tem vida por causa dessa alma espiritual. Né? Houve ali uma separação, ou seja, o corpo ficou morto. Não é? Porém, normalmente um corpo humano, quando há essa separação, ele perde a sua vitalidade, ele começa a se deteriorar, ele começa a se corromper. Ou seja, qualquer um que foi em um velório, né, que é um dia depois da morte, 2 dias no máximo, já vê que o corpo já está completamente modificado. Ele já começa a inchar, porque as bactérias já começam a produzir as coisas ali dentro. Se você vai numa exumação, você vai ver ali que já se comeu toda a carne, ficou ali só algumas partes mais sólidas, o osso, tudo, enfim. Isso já começa, é um processo que se inicia logo depois da morte. O corpo de Jesus não passou por isso. Houve essa separação, mas o corpo dele foi preservado de toda a corrupção. Isso também já era previsto pelas Escrituras, né, os Salmos. Não deixareis o vosso amigo conhecer a corrupção. Foi isso que aconteceu. Né? Mas, de fato, Cristo morreu e a sua alma se separou do corpo. Né? Ele morreu verdadeiramente. 125. Agora a gente vai entrar na parte: Jesus desceu aos infernos e ressuscitou dos mortos no terceiro dia. O que são os infernos aonde Jesus desceu? Os infernos, diferente do inferno da condenação, constituíam o estado de todos aqueles justos e maus que tinham morrido antes de Cristo. Com a alma unida à sua pessoa divina, Jesus nos infernos esteve com os justos que esperavam o seu Redentor para entrar, enfim, na visão de Deus. Depois de ter vencido, mediante a sua morte, a morte e o diabo, que tinha o poder da morte, libertou os justos à espera do Redentor e lhes abriu as portas do céu. Essa é aquela realidade que a gente celebra no Sábado Santo, pela manhã, pela tarde, que é essa descida Da de alma Jesus de Cristo, né? à mansão dos mortos. Né? Em algumas traduções, infernos. A palavra inferno e mansão dos mortos, que a gente reza no credo, né? É a mesma coisa. Né? Que não é o inferno da condenação hoje, que a gente entende como inferno, que é o quê? Pós o juízo, que há essa penalidade eterna, não é? Por a pessoa não ter aderido, né, livre e espontaneamente à fé em Cristo e a todo esse projeto de salvação. Tá? Então havia isso. Por quê? Né? Voltando lá novamente. Deus cria o homem peca, se afasta de Deus, não tem mais acesso ao céu. Porém, muitos deles viveram na justiça, ou seja, tiveram uma vida santa dentro das limitações que lhe era possível naquele tempo, não é, com aquelas graças próprias que o povo tinha. Então, eles não seriam condenados, eles não receberiam uma condenação eterna. Porém, eles também não poderiam ter a visão beatífica, a comunhão com Deus, não poderiam estar unidos a Deus como o homem foi feito para estar. Então, a sua alma permanecia em um lugar, não é, chamado de mansão dos mortos ou inferno, que seria esse local de privação, de espera do Redentor. Então Cristo, ele vai, nasce, vive, não é, ensina, faz milagres, institui a sua igreja, sacramentos, os apóstolos, e depois ele morre na cruz para a redenção de todos, não só todos que estavam vivos, mas todos que ainda iriam nascer e todos aqueles que já haviam morrido. Então, com isso, logo após a sua morte, o seu enterro, a sua alma desce, enquanto o seu corpo repousa morto no sepulcro, sem a corrupção, a sua alma desce até a mansão dos mortos e anuncia
essa Salvação, né? salvação, anuncia a boa nova nos infernos, não é? E resgata todas as almas dos justos que estavam lá e levam para o céu, porque agora, como a gente viu anteriormente, as portas dos céus estavam abertas pelo sacrifício, não é? E essas almas que estavam lá poderiam então, através da cruz de Cristo, através do próprio Cristo, atravessar esse abismo do inferno, ou seja, da privação de Deus até a comunhão com Ele. E eles fazem então essa passagem. Só depois é que Jesus então continua sua missão aqui com o povo que estava na terra, ressuscitando e convivendo ainda com eles, que a gente vai entrar nisso agora. 126. Que lugar ocupa a ressurreição de Cristo na nossa fé? A ressurreição de Jesus é a verdade culminante da nossa fé em Cristo e representa com a cruz uma parte essencial do mistério pascal. Não é à toa que a Páscoa é a maior festa da Igreja Católica. Porque ali é o ápice da nossa fé. Se É o não ápice da houvesse nossa fé. ressurreição, como diz São Paulo, né, vã seria a nossa fé. Assim, Como eu posso crer num Deus que se entregou livremente à morte para me salvar, mas permaneceu preso na morte? Como assim a vida vai permanecer morta? Não é? A morte foi apenas um estágio que Jesus passou para a satisfação da justiça. Mas ele não poderia permanecer morto, porque ele é a própria vida. Ele diz, não é? Eu sou a vida, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Como que a vida pode permanecer morta? Então ele, por sua força mesmo, ele torna ele torna novamente a vida, não é? Ele ressuscita, ele volta a viver. Ele vence de uma forma definitiva a morte, né? E com isso também ele nos garante a esperança da nossa ressurreição. A ressurreição de Cristo é a esperança para a nossa ressurreição, para a nossa felicidade eterna, para a nossa comunhão eterna com Deus. Então, por isso, esse mistério da ressurreição de Cristo é o centro da nossa fé, porque ele é, digamos assim, a coroação, né, o cumprimento daquilo que o homem foi criado para ser. Porque se não fosse o sacrifício de Cristo, todos nós ainda estaríamos nesse estado de vivendo na justiça ou na maldade, fadados à mansão dos mortos, a uma privação da visão de Deus. E assim como Cristo ressuscitou, né, nós também um dia iremos ressuscitar. E essa é a razão da nossa esperança. Ou seja, um dia tudo isso vai acabar. Um dia toda essa aberração que é a morte, que é a separação do corpo e da alma, vai acabar. E nós poderemos viver plenamente, não só na alma, né, em comunhão com Deus no céu, mas com o nosso próprio corpo, que foi criado para isso. Né? Com o nosso próprio corpo, nós vamos poder viver na comunhão com Deus. 127. Que sinais atestam a ressurreição de Jesus? Além do sinal essencial constituído pelo túmulo vazio, a ressurreição de Jesus é atestada pelas mulheres que foram as primeiras a encontrar Jesus e o anunciaram aos apóstolos. Jesus depois apareceu a Cefas e depois aos 12. Mais tarde apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez, e a outros ainda. Os apóstolos não puderam inventar a ressurreição, pois ela lhes parecia impossível. Com efeito, Jesus até os reprovara pela incredulidade deles. Ou seja, Jesus ele não só ressuscitou, retornou à vida, como ele fez questão de mostrar que isso aconteceu, pelo menos para os apóstolos, para os discípulos, para aqueles que estavam, não talvez desanimados e necessitados dessa confirmação, né, de que Cristo era a vida e de que a morte não poderia vencê-lo. Então ele aparece para as mulheres, aparece depois para os apóstolos, aí Discípulos de Emaús. os discípulos de Emaús aparecem para uma multidão. Quando os apóstolos estão pescando, ele aparece de novo, ou seja, ele aparece várias vezes, E até a exatamente sua para poder... ascensão ele aparece muitas outras vezes que não estão relatadas nos evangelhos. Né? Porque ele ficou 40 dias ali com os apóstolos até
a sua ascensão, né, numa convivência e num ensinamento. Muita coisa que Jesus transmitiu aos apóstolos foi também depois da sua ressurreição, mas não estão relatados tudo, né? Porém, a convivência dele com os apóstolos agora após a ressurreição era um pouco diferente. Exatamente porque durante o tempo da convivência com os apóstolos, ficou muito marcada a humanidade de Jesus, né? A proximidade de Jesus. Jesus era extremamente próximo deles, um Deus que lavava os pés, sabe, que comia com eles, que dormia com eles, sabe, que andava junto deles. Agora, após a ressurreição, já são manifestações mais gloriosas, já são manifestações mais sobrenaturais, em que ele aparece, ele some, ele orienta, sabe, ele já como que para reafirmar que, sim, Jesus era humano, mas também Jesus é divino, sabe? Jesus é Deus. E aí o ápice de toda essa manifestação divina seria a sua ascensão, quando ele, à vista dos apóstolos, sobe para os céus, não é? Mas desde a ressurreição, se você for reparar lendo os evangelhos, todas as aparições de Jesus, elas são diferentes. Diferentes de quando ele estava convivendo com ele durante aqueles 2, 3 anos, não é, em que ele viveu no meio dos apóstolos, exatamente para reafirmar. Enquanto lá ele afirmava a humanidade, aqui ele afirmava a sua divindade. 128. Porque a ressurreição é ao mesmo tempo um acontecimento transcendente. Mesmo sendo um acontecimento histórico, constatável e atestado por meio de sinais e testemunhos, a ressurreição como entrada da humanidade de Cristo na glória de Deus transcende e supera a história, como o mistério da fé. Por esse motivo, Cristo ressuscitado não se manifestou ao mundo, mas aos seus discípulos, fazendo deles suas testemunhas diante do povo. Ou seja, é um fato histórico porque é comprovado historicamente, né? Você tem muitas testemunhas oculares, você tem muitos escritos a respeito da ressurreição que foram, né, escritos do tempo, escritos próximos do tempo posteriormente, não é? E você tem até mesmo provas materiais, como é o Sudário de Turim, né? Você tem é um fato histórico, de fato aconteceu na história da humanidade, mas ele não se resume a um fato histórico porque ele muda toda a realidade da humanidade inteira, desde o passado, presente e futuro de quando ele aconteceu. É Ou como seja, se um ele fato no transcende tempo ultrapassasse o tempo, e né? transcende e permeia toda A a história. realidade, a história humana. Não é? Por isso ele é um fato histórico, mas também é um fato transcendente. Né? 129. Qual é o estado do corpo ressuscitado de Jesus? A ressurreição de Cristo não foi um retorno à vida terrena. O seu corpo ressuscitado é aquele que foi crucificado e carrega os sinais da sua paixão, mas é agora participante da vida divina com as propriedades de um corpo glorioso. Por essa razão, Jesus ressuscitado é soberanamente livre de aparecer aos seus discípulos como e onde quer e sob aspectos diferentes. Isso é bem interessante, assim, pensar sobre isso. O corpo de Cristo, né, ressuscitado, não foi simplesmente um voltar ao que era antes, igual era, né, somente na sua encarnação, ali nessa fase antes da sua morte. Por mais que assim, né, o corpo de Jesus antes da morte era um corpo humano perecível, porém ele não estava preso totalmente a essa natureza humana perecível, tanto que ele caminha sobre as águas, né? Ele lá no jardim lá, no Monte Tabor, onde aconteceu a transfiguração, não é? O corpo dele brilha, ou seja, um corpo humano vai fazer isso. Ou seja, Jesus ele já não estava preso, porém era um corpo que era possível que morresse, que sentisse dor, que sentisse fome, que sentisse frio, não é? Para que ele Estava pudesse realmente sujeito às fragilidades cumprir ali, né? plenamente aquele mistério. Depois da ressurreição, o corpo já não é esse, né? Ele já não tem mais esse corpo, né? Que sente fome, que sente frio, que sente sede, que pode morrer.
não é? É o mesmo Jesus, O é a mesmo corpo. mesma matéria, porque ele carrega os sinais da paixão exatamente para dizer É o é mesmo aquele corpo. corpo que estava no sepulcro. É o mesmo corpo nesse sentido. Mas é um corpo que foi glorificado. Ou seja, Passou por uma passou mudança. por uma mudança, que mudança é essa? É a participação daquele corpo na vida divina, na glória divina. E essa glória, quando ela se une ao corpo de Cristo, ela dá propriedades a esse corpo muito elevadas. Tanto que aí, depois da ressurreição, Jesus tem liberdade de aparecer do modo que quiser, Por exemplo, na aparência ele, que quiser. ele aparece para Santa Maria Madalena, que convivia com ele diariamente, e ela não reconhece, acha que é um jardineiro. Exatamente porque ele devia estar Os discípulos diferente de do que ele era. Emaús, a mesma coisa, Os próprios né? Os apóstolos, que apóstolos. estavam lá comendo peixe com ele e não E sabia ficava, se será que é ele? será Será que que eles não é? sabiam no seu coração que era ele, mas não conseguiam reconhecê-lo com a sua visão. Ele E entra nos lugares estando tudo fechado. tudo Ele faz questão fechado. dessas coisas, né, de mostrar que é ele, mas aquele corpo ali, Ao mesmo tempo que ele se né, alimenta, né? Ele come o peixe com ao os mesmo tempo que ele apóstolos. mostra, achar que ele aponta, toca aqui no meu lado, toca na minha mão, sabe? Ele Para diz para dizer o Tomé, quê? Tudo isso é uma pedagogia para dizer o quê? O crucificado é o ressuscitado. O ressuscitado é o o crucificado. Deus é o homem é o Deus. Mas agora o corpo de Cristo ressuscitado está participante, está glorioso, está repleto da vida divina, E isso é bonito, né? porque na encarnação é Deus que vem participar da natureza humana. Na ressurreição e na ascensão, não é? É o humano que vai participar da realidade divina, sabe? É aquela natureza humana que ela é elevada até a glória divina e participa ali, então, plenamente, não é? 130. De que modo a ressurreição é uma obra da Santíssima Trindade? A ressurreição de Cristo é uma obra transcendente de Deus. As três pessoas agem juntas segundo o que lhes é próprio. O Pai manifesta o seu poder. O Filho retoma a vida que livremente ofereceu, reunindo a sua alma e o seu corpo, que o Espírito vivifica e glorifica. É bonito, né? Dizendo, aqui é bem autoexplicativo, né? Precisa falar Mas nada, está precisa dizendo disso. como agiu ali, né? Como operou a Trindade Santíssima na obra da ressurreição de Cristo. Número 131. Quais são o sentido e o alcance salvífico da ressurreição? A ressurreição é o ápice da encarnação. Ela confirma a divindade de Cristo, como também tudo o que ele fez e ensinou, e realiza todas as promessas divinas a nosso favor. Além disso, o ressuscitado, vencedor do pecado e da morte, é o princípio da nossa justificação e da nossa ressurreição. Desde agora, nos dá a graça da adoção filial, que é real participação da sua vida de filho único. Depois, no final dos tempos, ele ressuscitará o nosso corpo. Tem vários pontos aqui, né? Qual o alcance da ressurreição de Cristo? Primeiro, é o princípio da nossa justificação, ou seja, justificou, né? Perdoou o pecado do homem. Depois, é o princípio da nossa ressurreição, como que a gente estava dizendo, né? A partir da ressurreição de Cristo, nós também temos a garantia da nossa ressurreição, que vai acontecer também a nossa ressurreição. Depois, nos dá a graça da adoção filial. Pela sua morte e ressurreição, a gente tem acesso à graça Ele do que é o batismo. Filho unigênito do Pai, nos associando a ele, nós também nos tornamos Filhos filhos. de Essa Deus, associação é né? feita É a pelo adoção batismo. filial. A adoção filial. Depois, no fim dos tempos, ele ressuscitará o nosso corpo. Então, essa ressurreição de Cristo, ela tem todo esse alcance. Não diz respeito só ao próprio Cristo, mas irradia para toda a humanidade. É bonito, né, Né? que na morte de São Lázaro, né, quando Jesus ele vai lá e ele fala com as irmãs dele, né? Eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que crê em mim, ainda que morra,
viverá. Ou seja, Antes de ressuscitar, ele já se diz, eu sou a ressurreição. Olha que bonito isso. Eu sou a ressurreição e eu sou a vida. Todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, que é viverá. o que vai acontecer Todo mesmo, aquele. né? Não foi algo que ele estava falando para Lázaro. Ele falando todo aquele. Ou seja, todos nós que cremos em Jesus, um dia nós temos a certeza de que, ainda que nós morramos, um dia vamos ressuscitar. Vamos ser novamente vivificados pelo poder de Deus. 132. O que representa a ascensão? Depois de 40 dias, período em que se mostrou aos apóstolos sobre os traços de uma humanidade comum que escondiam a sua glória de ressuscitado, Cristo sobe aos céus e se senta à direita do Pai. Ele é o Senhor que reina agora com a sua humanidade na glória eterna de Filho de Deus e intercede incessantemente a nosso favor junto ao Pai. Envia-nos o seu Espírito e nos dá a esperança de estar com ele um dia, tendo-nos preparado um lugar. O vídeo deu um cortezinho aí, porque a gente gravou até o final, mas aí quando a gente foi salvar aqui, a gente viu que ele salvou até o final aqui do 132. Então a gente vai falar tudo de novo pra gente. Enfim, né? Esse 132, ele é exatamente aquilo. A ascensão de Jesus, ela é essa coroação dessa manifestação divina, não é? De Deus, onde ele eleva a natureza humana e coloca ela junto da Trindade Santa, não é? Ele é uma coroação, né? É interessante que a partir do momento da ascensão, Jesus, a humanidade, né, a natureza humana passa a habitar a Santíssima Trindade e nunca mais vai deixar de habitar, porque Jesus está para sempre, né, unido à natureza humana. Jesus para sempre vai ser homem. E Deus. Então, é interessante que, como o André, acho que até já tinha falado, né, na encarnação, a divindade se une à natureza humana, desce até nós. Na ascensão, essa humanidade sobe, é elevada ao seio da glória de Deus. Então, é muito interessante, né, esse mistério que Jesus faz questão de subir ao céu à vista dos apóstolos para que eles entendessem também que ele volta para o lugar de onde veio, né, que é o seio do Pai. Ele, como Deus que desceu até nós, volta para o seio do Pai. E nós vivemos agora esse tempo novo, esse tempo, o tempo da igreja, o tempo do Espírito Santo, que o seu Espírito é enviado até nós. E em Pentecostes, né, Jesus envia o Espírito Santo aos apóstolos e agora estamos vivendo esse novo período na história até a consumação dos séculos. Questão 133. Como reina agora o Senhor Jesus? Senhor do cosmos e da história, cabeça da sua igreja, Cristo glorificado permanece misteriosamente na terra, onde o seu reino já está presente como germe e início da igreja. Um dia voltará na glória, mas não sabemos o momento. Por isso vivemos na vigilância, orando: vem, Senhor Jesus. Jesus subiu ao céu, mas ele reina aqui na terra ainda, ele está presente em nosso meio, porque ele quis estar presente conosco. Ele é o Emmanuel, o Deus conosco, aquele Deus que está presente. Então, por mais que ele tenha ascendido, ou seja, com o seu corpo humano, não é? Ele está no céu em alguma realidade que a gente desconhece, não é? Ele não nos abandonou. Ele se instituiu de diversas formas, não é? Através da sua palavra. Porém, a palavra de Jesus não é uma palavra vazia, não é? Ele é o próprio verbo de Deus, ou seja, a sua palavra altera a realidade. A partir do momento que ele diz: isto é o meu corpo, é uma presença dele real, substancial, que está ali. A partir do momento que ele diz: onde dois ou mais estiverem reunidos, ali eu estarei. Ou seja, não é só uma forma figurada de falar, mas de fato ele está
presente, né? Há uma presença real ali, né? Real não igual na Eucaristia, que é substancial, mas real de verdadeira, né? Realmente há uma realidade, né, de presença de, de Jesus Cristo ali. Assim como quando ele se institui no pobre, no preso, na viúva, no estrangeiro, né? Há uma presença. Quando destes um copo d'água a um destes pequeninos, foi a mim que destes. Ou seja, há uma palavra, há uma realidade acontecendo ali. Ou seja, Deus ele continua no nosso meio, reinando do nosso meio. Porém é uma presença velada, é uma presença encoberta por um véu, né, que nem todos conseguem enxergar. São Paulo ele fala, né, que nós nesse tempo de agora nós caminhamos pela fé e não pela visão, né? A presença de Jesus não é mais uma presença tão visível como era no tempo dos apóstolos, que eles conviviam, que eles falavam, que eles conversavam, mas é uma presença que nós enxergamos com os olhos da fé. É como esse germe mesmo, né? Essa figura que o compêndio utiliza é bem apropriada, porque o germe ele fica ali sob a terra e ele fica oculto, mas ele existe. Ele é uma realidade. Da mesma forma, o reino de Cristo ele está em germe. Ele existe na igreja, ele já acontece, mas ainda de uma forma não plena, né? Não definitiva. Jesus é rei. É para isso que ele existe. A conversa dele com Pilatos, né? Ele fala isso. Mas o reino dele não é deste mundo. Um dia, o reino dele será à vista de todos. A igreja espera por isso, a igreja anseia por isso, né? E ela clama pelo dia em que Jesus voltará. Mas agora ele reina de forma velada. Reina sim, mas de forma velada. De uma forma diferente com que será, não é? Num próximo período da história. 134. Como se realizará a vinda do Senhor na glória? Depois do último abalo cósmico deste mundo que passa, a vinda gloriosa de Cristo acontecerá com o triunfo definitivo de Deus na parousia de Cristo e com o último juízo. Realizar-se-á, assim, o reino de Deus. Isso, gente, é algo assim que a gente tem que nos atentar. O católico fala muito pouco disso, às vezes quando fala besteira, fala ruim, não é? Porque não busca conhecer esse ponto primordial e super importante da sua própria fé. E aí, muitas vezes, a gente cai em erros, né, de doutrinas falsas, de doutrinas erradas, vindas ali do protestantismo ou mesmo de cultura De popular, interpretações parciais sobre... da Bíblia, ou então dessas Exato. questões apocalípticas, né? De fim do mundo, de coisas, sabe? Tipo, essas paradas de doenças, de zumbi, de grandes catástrofes, disso, daquilo. E a gente se prende a isso, achando que fim dos tempos não é que parousia, achando que consumação dos séculos, achando que apocalipse, né? Se resume a isso, a um fim trágico da realidade natural. E, na verdade, a doutrina verdadeira da igreja é muito rica e a gente precisa saber qual é a doutrina da igreja, para a gente não se perder. Então, os fatos aqui apresentados no compêndio. Jesus voltará. Jesus subiu ao céu O e o próprio anjo, próprio anjo, naquele momento, já anunciou, né? Esse Jesus que subiu ao céu voltará. E então nós vivemos essa espera. Estamos aí a há partir 2000 dali se anos. inicia essa espera da igreja por essa vinda de Estamos Jesus. há 2000 anos esperando a vinda definitiva de nosso Não só Senhor. esperando, como clamando, né? A palavra de Deus diz: o Espírito e a esposa dizem vem, ou seja, é um É um clamor, sabe? desejo, É um né? desejo do coração. Vem, Jesus. E por que nós clamamos? Vem, Senhor Jesus, A que Bíblia nós... termina assim, na verdade, né? É, A Bíblia termina assim. O Espírito e a esposa dizem: vem, Senhor Jesus. Maranatá. o que vai acontecer nessa segunda vinda de Cristo? Jesus, ele vai voltar. E ele, quando voltar, todos o verão. Todos saberão que chegou o grande dia. O dia
Da que consumação do reino. da plenificação da história. Porque ali, nessa volta de Cristo, tudo vai ser consumado. É como se fosse exatamente um grande acerto de contas. Porque ele vai voltar, ele ressuscitará todos os homens que já existiram em toda a história. Todos serão ressuscitados. E todos os homens receberão de um modo completo a sua recompensa, Completo seja e ela definitivo. completo e definitivo. Então, Não haverá mais mudanças depois disso. os justos ressuscitarão para a glória, para viver em Deus, com Deus, em corpo e alma, porque a realidade material deste mundo será plenificada, será transformada. Aquilo que aconteceu com o corpo de Jesus, ao passar pela ressurreição, É o mesmo é o corpo, mesmo, mas é é o mesmo corpo, mas é glorificado. glorificado, porque está imerso na glória de Deus. A mesma coisa vai acontecer com essa realidade material. O mundo como nós conhecemos, o mundo material, o universo, vai ser plenificado. Como vai se dar isso, nós não sabemos exatamente. Mas a glória de Deus, a força de Deus, vai revestir toda a realidade material. E nós vamos participar de modo pleno dessa glória. Porque nós, enquanto homens e mulheres, nós somos corpo e alma. E quando Jesus voltar, e se Deus quiser nós participarmos da glória do céu, vai ser em corpo e alma, nessa realidade plenamente transformada pela graça de Deus. E os condenados, por outro lado, também ressuscitarão para a sua condenação, ou seja, vão sofrer as penas do inferno não somente em alma, mas também com o seu corpo. Então, essa vinda de Cristo vai ser essa paga definitiva por todo sempre e essa justiça de Deus realizada plenamente, porque vai acontecer esse juízo. Nesse juízo universal é exatamente o cumprimento da justiça divina sobre toda a história humana. Leu Né? 135 que a gente Vamos entrar no entrando nisso e a gente 135 para a conclui gente falando de tudo isso. aprofundar aqui. 134 e 35 juntos. Como Cristo julgará os vivos e os mortos? Cristo julgará com o poder que adquiriu como Redentor do mundo, que veio para salvar os homens. Os segredos dos corações serão revelados, bem como a conduta de cada um em relação a Deus e ao próximo. Todo homem será repleto de vida ou condenado pela eternidade, de acordo com as suas obras. Assim se realizará a plenitude de Cristo, na qual Deus será tudo em todos. Ou seja, já há um juízo particular, pessoal, no momento da nossa morte. Não é? Ele já julga, o próprio Cristo julga as nossas atitudes, as nossas aspirações, o nosso coração, a nossa sede de Deus, a nossa perversidade, enfim. Ele julga e já dá uma sentença, certo? A condenação ou a glória de Deus, a salvação, né? Estar na comunhão com Deus. Isso já acontece de forma pessoal no momento da nossa morte. Porém, dentro do conjunto de coisas que acontecerão na segunda vinda de Jesus, está também o juízo universal. Ou seja, vamos lá, quando acontecer essa segunda vinda de Jesus, ou seja, lá na consumação dos séculos, algo que vai acontecer, que pode ser agora, antes de vocês verem esse vídeo, que pode ser amanhã, que pode ser daqui a 1000 anos, que pode ser daqui a 10.000 anos, ninguém sabe o dia nem a hora, mas ela vai acontecer porque é uma promessa de Deus. Quando isso acontecer, várias coisas não acontecerão, né, nesse processo. Ou seja, primeiro, Jesus ele voltará. Todo mundo verá Jesus voltando. Não mais a sua presença na terra será velada, mas será uma presença manifesta a toda a humanidade. Né? A palavra diz, a voz do arcanjo e ao som da trombeta todos verão Jesus voltando. Ou seja, vai ser um dia de grande terror para os inimigos de Cristo, porque eles verão que tudo aquilo que eles combatiam era de fato verdade. Cristo é rei e rei do universo e veio para julgar, não é? Mas será um dia de grande júbilo, de grande glória para aqueles que são amigos de Jesus, que são amigos da cruz. Né? Porque é o dia que nós estamos clamando há 2000 anos para que aconteça. Vem, Senhor Jesus. Ou seja,
consume toda essa obra, consume os séculos, não é? Então, a volta dele, não é? Primeiramente é isso, essa manifestação para o mundo inteiro. Segundo ponto, vai haver uma transformação. Estou falando aqui, mas não necessariamente que está correspondendo a uma ordem cronológica, tá, gente? Isso não interessa muito como que isso vai se dar, mas essas coisas acontecerão, não é? É uma grande mudança, né, de toda a realidade do mundo. A palavra diz que tudo será consumido em fogo e céus e terras como se fundirão, sabe? Então vai haver ali uma permeação, não sei se essa palavra existe, sabe, da graça em toda a realidade material. Vai continuar existindo a realidade material, porém ela será modificada, ela será plenificada pela graça. Como a Tássila falou, assim como aconteceu com o corpo de Jesus, acontecerá também com o nosso corpo e com toda a realidade material. Tá? Isso vai acontecer. Acontecerá também a ressurreição de todos os mortos. Ou seja, todos aqueles que morreram vão ressuscitar, não é? Acontecerá então esse juízo universal, que é o quê? A entrega daquilo que cada um for justo para cada um, aquilo que cada um teve por direito, ou seja, a condenação ou a salvação, né? Será dada de forma definitiva. E a partir disso, então, acontece aquilo que Jesus fala muito nas parábolas, né? A separação das ovelhas, dos cabritos, do joio e do trigo. Haverá uma separação. Aqui sim, a consumação dessa obra redentora. O mal será banido. Tudo aquilo que é mal será banido, será retirado e jogado no fogo, onde não mais terá acesso àquilo que é a glória, o grande reino de Deus, consumado, plenificado, né? Que é a comunhão dos justos com o próprio Deus, não é? Por toda a eternidade agora. Por que a gente clama pela vinda de nosso Senhor? Porque mesmo que Jesus já venceu o pecado e a morte na ressurreição, nesse tempo da igreja que nós vivemos hoje, que já dura 2000 anos, a nossa realidade ainda é marcada pelo sofrimento. Ainda há morte, ainda há doença, ainda há maldade, ainda há muita dor, muito sofrimento. Por essa realidade nós conseguimos perceber que o reino de Deus ainda não se manifestou de uma forma plena, de uma forma definitiva. Então, isso vai se dar na segunda vinda de Cristo. Ele vai julgar, porque só ele tem o poder de sondar o mais íntimo dos corações, né? O segredo dos corações será revelado, ou seja, não só a aparência, mas aquilo que estava no coração, no mais íntimo do coração de cada homem, né? Os maus, que às vezes eram maus no seu íntimo e pareciam bons, ou os bons que aqui na terra foram desprezados ou foram desconhecidos, tudo isso será revelado, será colocado à tona, né? E a salvação e a condenação serão dadas de uma forma definitiva. E aí, para aqueles que têm a salvação, já não haverá mais choro, mais lágrima, mais dor, mais morte, nada disso. Vai ser essa felicidade plena. A vida com Cristo vai ser inteira. Não vai ter mais a interferência dessa realidade do mal. O mal já não vai ter mais poder algum, já não vai ter mais acesso algum àqueles que estão agraciados pela salvação, né, de um modo definitivo. Então, essa doutrina da igreja sobre a parousia, que é essa volta de Cristo, que nós celebramos muito no Advento, né? No tempo do Advento. A gente não celebra só a primeira não é só a primeira de Jesus, vinda, que foi o Natal. Que é o Natal. Né? Marcou a história e nós celebramos, né, fazendo memória, fazendo recordação, fazendo presente esse acontecimento histórico do nascimento de Jesus. Mas o Advento também, ele tem, se você for ler as primeiras partes do Advento, né, as primeiras semanas, os primeiros domingos, são todas passagens voltadas para essa vinda que ainda não aconteceu na história. Essa vinda definitiva que acontecerá. Então nós celebramos primeiro clamando essa vinda e depois fazendo memória dessa vinda que já aconteceu.
Então é isso, gente. A gente tem que se precaver um pouco, né, de doutrinas erradas sobre o fim dos tempos. Saber o que a gente reza, porque a gente reza isso no credo. Nós E muitas rezamos vezes isso, reza né? sem saber nada. E Né? aí A gente conclui o credo com essa parte, não é? Da nossa fé. Essas doutrinas que às vezes aparecem de arrebatamento, que vai acontecer, são doutrinas Ou falsas. partes de profecias católicas, que as pessoas se apegam muito a pontos específicos, né? Vai ser assim, 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 assim. E na verdade é um grande mistério, né? Ninguém sabe o dia nem a hora e nem muito bem como vai se dar essas coisas, mas existe sim a revelação daquilo que é concreto que acontecerá. E a gente tem que E ter, precisamos estar né? preparados para esse dia. Exatamente. Precisamos estar preparados para esse A dia. gente tem A que vida do saber. cristão é isso. É orar e esperar. Como é que eu vou clamar por uma coisa que eu não estou preparado? Né? Se eu clamo, é porque eu quero. Se eu quero, eu estou preparado para receber isso. Se Jesus voltar hoje, agora, nesse momento, você acabou de ver esse vídeo, ele volta, você ouve a trombeta, você está preparado? Será um dia de pânico para você ou será um dia de glória? Será um dia de júbilo? Sabe? Como é que está o seu estado? Então, é isso. O cristão vigia, ora e clama pela vinda de Jesus. E sempre lendo a palavra de Deus, especialmente nesses assuntos, à luz do magistério e da tradição. Porque senão a gente pode se perder nas doutrinas erradas, nas interpretações pessoais, né? Então, sempre retornando aqui à revelação, ao depósito da fé, que está no catecismo, que está no compêndio, que está na doutrina da tradição e do magistério. Né, para a gente ter uma doutrina sólida sobre o que a gente reza no creio. E há de vir para julgar os vivos e os mortos, né? E o seu reino não terá fim. A gente tem que saber muito bem o que nós rezamos, o que nós cremos. E qual é a nossa esperança? Porque, no fundo, tudo isso é a nossa esperança, né? A salvação definitiva. O tempo em que o mal e a morte não terão mais poder sobre nós, sobre a realidade, né? E Deus vai ser tudo em todos. Então vamos encerrar o encontro de hoje, né, rezando na Ave Maria, pedindo essa graça a Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pela companhia mais uma vez.